Nenhum império, guerra ou revolução humana se compara ao que este planeta já enfrentou. Muito antes de existirmos, a Terra foi marcada por colossais impactos vindo do espaço, oceanos que congelaram por completo, transformando o mundo em uma gigantesca bola de gelo, e extinções tão devastadoras que quase apagaram toda a biodiversidade para sempre. Nós costumamos olhar para a nossa história recente e achar que dominamos o mundo. Mas a verdade é que pisamos em um solo que já foi coberto por oceanos de lava, sufocado por cinzas vulcânicas por milênios e habitado por criaturas gigantescas que simplesmente desapareceram num piscar de olhos. A partir disso, hoje vamos conhecer os 8 grandes eventos que definiram a história da Terra. A história da Terra começou há cerca de 4 bilhões e meio de anos a partir de um disco de gás e poeira ao redor do Sol jovem. Através do atrito e da gravidade, essas partículas foram se chocando e se fundindo, onde as partículas de poeira foram reunidas pelas forças do arrasto para formar aglomerados de rocha, que cresceram no que os cientistas chamam de planetesimais, até formarem protoplanetas do tamanho de Marte. A Terra atingiu seu tamanho final após uma colisão devastadora com outro protoplaneta conhecido como Theia. O impacto gerou tanta energia que derreteu novamente o planeta e vaporizou partes de ambos os corpos, lançando uma nuvem gigante de rocha e gás no espaço que se aglutinou em órbita para formar a Lua. Os cientistas conseguem datar esse evento entre 60 e 175 milhões de anos após o nascimento do Sistema Solar, analisando o decaimento de elementos como o hafnio em tungstênio nas rochas. Como o tungstênio recém-formado afundou junto com o metal de ferro para formar o núcleo do planeta, a quantidade desse elemento nas rochas da superfície provou que a Terra passou por uma grande colisão que fundiu e remisturou suas camadas. Além disso, as rochas lunares trazidas pelas missões Apollo possuem a mesma assinatura de isótopos de oxigênio da Terra, mas quase nenhum elemento volátil como potássio, zinco e sódio, confirmando que evaporaram no calor extremo do impacto. Logo após a colisão, a jovem Terra era um mundo inóspito coberto por um oceano de magma com centenas de quilômetros de profundidade sob a intensa radiação ultravioleta do Sol jovem, enquanto a Lua se formou a uma fração da sua distância atual, 17 vezes mais próxima de nós. À medida que a Lua esfriava, sua crosta clara de feldspato flutuava no magma, enquanto vulcões mais tardios espalhavam um basalto escuro que forma os mares lunares visíveis até hoje. Conforme a Terra resfriava, o vulcanismo e o impacto de asteroides e cometas liberaram gases que formaram uma nova atmosfera rica em vapor de água e dióxido de carbono. A água, já presente nas rochas do planeta, deu origem aos oceanos primitivos, enquanto a crosta se endurecia para criar as primeiras placas tectônicas, cujo movimento ajudou a estabilizar o clima e abrir caminho para o surgimento da vida. Há cerca de 2 bilhões e meio de anos, a atmosfera da Terra passou por uma das transformações mais radicais da sua história, o grande evento de oxigenação. Antes desse período, o planeta tinha uma atmosfera fraca e praticamente sem oxigênio livre, dominada por nitrogênio e dióxido de carbono, além de metano. Tudo mudou com o surgimento das cianobactérias, micro-organismos precursores que desenvolveram a fotossíntese oxigênica, utilizando a luz solar e a água para gerar energia e liberando o oxigênio como subproduto. No início, o oxigênio produzido não acumulava no ar, pois reagia imediatamente com o ferro dissolvido nos oceanos primitivos. Essa oxidação em massa fez o ferro enferrujar e afundar no leito marinho, formando as imensas formações ferríferas bandadas que os geólogos estudam hoje. Contudo, quando a capacidade de absorção dos oceanos e das rochas se esgotou, o oxigênio livre começou a escapar em abundância para a atmosfera. Como a vida anaeróbica dominava a Terra e o oxigênio era extremamente tóxico para esses organismos, o acúmulo desse gás provocou uma extinção em massa conhecida como a catástrofe do oxigênio,
Além de transformar a biologia do planeta, esse evento alterou drasticamente o clima. O oxigênio reagiu com o metano atmosférico, um poderoso gás de efeito estufa, convertendo-o em dióxido de carbono e água. A perda desse cobertor térmico desencadeou a glaciação Huronian, uma das eras do gelo mais severas e longas já registradas, transformando a Terra em uma bola de neve por milhões de anos. Apesar da devastação inicial, o acúmulo de oxigênio permitiu a formação da camada de ozônio para nos proteger da radiação ultravioleta e abriu caminho para o surgimento do metabolismo aeróbico, fundamental para a evolução de organismos complexos e multicelulares. Ocorreu há cerca de 541 milhões de anos, no início do período Cambriano e da Era Paleozoica, um dos eventos mais fascinantes da história biológica, a explosão cambriana. Em um intervalo de tempo geologicamente curto, de poucas dezenas de milhões de anos, os oceanos do planeta viram um rápido surgimento e a diversificação dos principais filos de metazoários, o grupo que reúne todos os animais multicelulares do planeta. Antes desse evento, a maioria dos organismos era simples, aquática, de corpo mole e frequentemente organizada em colônias como algas, bactérias e protozoários. De repente, o registro fóssil passou a exibir uma variedade inédita de estruturas corporais complexas, como pernas articuladas, olhos compostos e carapaças rígidas. Diversas hipóteses tentam explicar o que impulsionou essa verdadeira revolução biológica. A elevação dos níveis de oxigênio nos oceanos atingiu um limiar que permitiu o desenvolvimento de metabolismos mais ativos e corpos maiores. Além disso, o surgimento do esqueleto calcificado permitiu que animais desenvolvessem conchas e exoesqueletos protetores. Isso desencadeou uma competição evolutiva entre predadores e presas, com o surgimento natural da predação ativa, a pressão seletiva para se esconder, nadar mais rápido, enxergar melhor ou desenvolver defesas corporais, transformou o ecossistema marinho para sempre. Entre as criaturas mais icônicas dessa época, preservadas no famoso Folhelio Burgess, destacam-se os trilobitas, antigos artrópodes marinhos parecidos com tatuzinho de jardim, apresentando carapaças rígidas e olhos bem desenvolvidos. Os anomalocáridos, gigantes de grandes olhos e garras na cabeça que ocupavam o topo da cadeia alimentar na época. E o picaia, um pequeno animal em forma de fita que possuía uma notocorda, um bastão flexível nas costas que servia como um esqueleto primitivo para sustentar a musculatura. Essa simples notocorda deu o pontapé inicial para o surgimento da coluna vertebral dos vertebrados. Há cerca de 252 milhões de anos ocorreu o evento mais devastador já registrado na história do planeta, a extinção do Permiano-Triássico. Em um curto intervalo de tempo geológico, essa catástrofe foi responsável pelo desaparecimento de 57% das famílias biológicas, 62% dos gêneros, 81% das espécies marinhas e 70% das espécies de vertebrados terrestres, tornando-se a única extinção em massa conhecida a afetar severamente até mesmo os insetos. O planeta ficou à beira de se tornar um mundo totalmente desolado, destruindo ecossistemas inteiros que levaram centenas de milhões de anos para evoluir. O principal gatilho para esse colapso global foi o intenso vulcanismo nos Trapes siberianos, uma região que expeliu gigantescos volumes de lava e liberou quantidades massivas de dióxido de carbono e metano na atmosfera. Esse efeito estufa desenfreado disparou um aquecimento global extremo, alterou as correntes oceânicas e causou o esgotamento do oxigênio nas águas, a anoxia marinha. A elevação das temperaturas e as intensas chuvas ácidas destruíram a cobertura vegetal nos continentes, acelerando a erosão do solo e provocando o colapso generalizado das cadeias alimentares. A gravidade da tragédia foi tão profunda que a biosfera levou cerca de 10 milhões de anos para recuperar sua biodiversidade. Grupos dominantes no planeta por centenas de milhões de anos desapareceram para sempre, como os trilobitas, corais rugosos, gorgonopsídeos e os pelicossauros. Com a extinção desses grandes grupos, o imenso vazio ecológico e a ausência de predadores criaram um cenário perfeito para que as linhagens sobreviventes se multiplicassem.
Entre eles estavam os arcossauros, um grupo de répteis resistentes que aproveitou esse novo cenário para se multiplicar e evoluir os ancestrais diretos, que no período seguinte dominariam o planeta e dariam origem aos dinossauros. Iniciado há cerca de 252 milhões de anos, o período Triássico marca a abertura da Era Mesozoica, posicionando-se logo após a maior catástrofe da Terra e abrindo caminho para o período Jurássico. Como o planeta ainda se recuperava do colapso anterior, a geografia era dominada pelo supercontinente Pangeia, uma única massa de terra cercada pelo Oceano Pantalassa. Essa configuração geográfica gerava um clima predominantemente árido e quente, com estações extremas e vastos desertos no interior continental. Sem gramado ou flores, que ainda não existiam, a vegetação era composta por florestas de coníferas, samambaias gigantes, cicadáceas e gínquigos concentradas nas regiões costeiras e polares. O ecossistema também abrigava uma infinidade de insetos como besouros primitivos, libélulas gigantes e os primeiros ancestrais das baratas e gafanhotos. No início dessa época desafiadora, os ancestrais dos mamíferos, conhecidos como terapsídeos, ainda dominavam a Terra. Contudo, ao longo do Triássico, um subgrupo especializado de arcossauros evoluiu rapidamente, dando origem aos primeiros dinossauros verdadeiros, como o brasileiro Staurikosaurus e o argentino Eoraptor. Diferente dos monstros gigantescos que surgiriam mais tarde, esses dinossauros pioneiros eram bípedes, ágeis e de médio porte. Conforme a Era Mesozoica avançava através dos períodos Jurássico e Cretáceo, essa linhagem se diversificou absurdamente, gerando desde herbívoros colossais de pescoço longo, como o Brachiosauro, até os maiores predadores terrestres da história, como o aterrorizante Tyrannosaurus Rex. Além dos dinossauros em terra, o Triássico assistiu ao surgimento dos primeiros mamíferos verdadeiros pequenos e de hábitos noturnos, dos pterossauros dominando os céus e de répteis marinhos no topo da cadeia alimentar dos oceanos, como os ictiossauros e plesiosauros. Conforme o período chegava ao fim, a Pangeia começou a se fraturar, dividindo-se entre a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. O encerramento do Triássico há cerca de 201 milhões de anos foi marcado por outro grande evento de extinção em massa causado por erupções vulcânicas que abriram o Oceano Atlântico. Esse evento eliminou grande parte das outras espécies que disputavam o ecossistema, permitindo que os dinossauros prosperassem por mais de 130 milhões de anos. Essa era de sucesso parecia não ter fim, até que um evento catastrófico vindo do espaço mudaria o destino da Terra para sempre. Há cerca de 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, a Terra passou por uma transformação repentina e catastrófica provocada pela queda de um asteroide de aproximadamente 10 a 15 quilômetros de diâmetro. O local do impacto, hoje conhecido como a cratera de Chicxulub, fica enterrado sob a península de Yucatán, no México. O impacto abriu uma cratera colossal com mais de 180 quilômetros de diâmetro e 30 quilômetros de profundidade. Essa estrutura marca o ponto central do evento que provocou a extinção do Cretáceo-Paleógeno, responsável por eliminar cerca de 75% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. A energia liberada na colisão foi equivalente a 1 bilhão de bombas atômicas, desencadeando mega tsunamis com mais de 100 metros de altura, incêndios florestais em escala global e terremotos devastadores. Uma densa nuvem de poeira, fuligem e minerais ricos em enxofre lançada na alta atmosfera bloqueou a luz solar por anos. Sem luz, a fotossíntese de plantas e do plâncton foi interrompida, provocando o colapso imediato de toda a cadeia alimentar. Esse período de escuridão e frio global foi acompanhado por chuvas ácidas intensas e uma queda drástica na temperatura do planeta, seguida mais tarde por um aquecimento prolongado. A evidência decisiva desse evento foi descoberta pelos cientistas Luiz e Walter Álvares ao encontrarem uma camada de argila ao redor do mundo rica em irídio, um metal raro na crosta terrestre, mas muito abundante em asteroides, exatamente no limite geológico entre o Cretáceo e o Paleógeno.
Apesar de essa tragédia ter chegado ao fim após um reinado de mais de 160 milhões de anos dos dinossauros, a eliminação dos grandes predadores abriu o espaço necessário para que os pequenos mamíferos sobreviventes se diversificassem, dando início à era do domínio dos mamíferos e, eventualmente, à evolução da humanidade. Um período glacial é um intervalo de tempo de dezenas a centenas de milhares de anos caracterizado por temperaturas extremamente baixas e pela grande expansão dos mantos de gelo nos polos e em altas latitudes. Essas fases de congelamento acontecem dentro de contextos maiores, conhecidos como eras do gelo, alternando-se com épocas mais quentes chamadas de períodos interglaciais. Ao longo do período quaternário, os últimos 2,5 milhões de anos da história da Terra, nosso planeta passou por dezenas desses ciclos glaciais, transformando drasticamente o relevo, o nível dos oceanos e o rumo da evolução da vida. O principal responsável por trás dessa alternância cíclica são as variações astronômicas conhecidas como ciclos de Milankovitch. Pequenas alterações na excentricidade da órbita da Terra, na inclinação do seu eixo e na oscilação da sua rotação alteram periodicamente a quantidade e a distribuição da radiação solar que atinge a superfície do planeta. Quando o verão no hemisfério norte fica suave o suficiente para que a neve acumulada no inverno não derreta completamente, o efeito albedo, a capacidade que uma superfície tem de refletir a luz solar de volta para o espaço, entra em ação. O gelo branco reflete a luz solar, resfriando ainda mais o planeta e permitindo que geleiras com quilômetros de espessura avancem sobre continentes inteiros. Essas glaciações redefiniram a geografia e a biosfera terrestre. No auge do último máximo glacial, ocorrido há cerca de 26 a 20 mil anos, as calotas polares expandiram-se a ponto de aprisionar tanto volume de água no gelo que o nível dos oceanos caiu até 120 metros, criando pontes terrestres que permitiram a migração de animais e dos primeiros seres humanos entre continentes. Grandes mamíferos adaptados ao frio, como mamutes e tigres dentes de sabre, dominaram esses ecossistemas até o término da última glaciação, há cerca de 11,5 mil de anos. A partir dos pequenos mamíferos que sobreviveram à grande extinção, uma longa jornada evolutiva de 66 milhões de anos resultou no surgimento da nossa espécie. A história da linhagem humana começou de fato há cerca de 6 a 7 milhões de anos na África, quando os nossos ancestrais se divergiram do ancestral comum que compartilhavam com os chimpanzés. O grande marco inicial dessa separação entre os primatas foi o bipedalismo, a capacidade de caminhar eretos sobre duas pernas, vista em hominídeos primitivos como o Sahelanthropus e mais tarde o Australopithecus. Essa postura ereta liberou as mãos para transportar alimentos, manejar objetos e explorar a savana africana de forma inédita. Há quase 3 milhões de anos, o surgimento do gênero Homo deu início ao desenvolvimento do nosso cérebro e à nossa incrível capacidade de adaptação. Espécies como o Homo habilis começaram a produzir as primeiras ferramentas de pedra lascada, usadas para cortar carne, raspar peles e aproveitar restos de animais, garantindo uma fonte mais rica de nutrientes e energia. Conforme a tecnologia evoluía, o Homo erectus aprimorou a fabricação de machados de mão e aprendeu a dominar o fogo, alterando drasticamente o estilo de vida. O cozimento dos alimentos facilitou a digestão, reduziu infecções por parasitas e liberou energia essencial para o desenvolvimento do cérebro. O Homo erectus também se destacou por seu estilo de vida nômade como caçador-coletor e pela alta capacidade adaptativa, tornando-se o primeiro hominídeo a migrar para fora da África, alcançando a Europa e a Ásia. A inteligência e o raciocínio complexo não surgiram do dia para a noite, mas sim como resultado da interação contínua entre o aumento do volume cerebral, a dieta de alta energia, o uso de ferramentas e, principalmente,
a pressão social. A sobrevivência em ambientes hostis exigia vida em grupo, o que estimulou o desenvolvimento da cooperação, do compartilhamento de comida e de formas primitivas de comunicação. Com o tempo, essa dinastia humana se diversificou em várias espécies coexistentes com estilos de vida próprios, como o Homo heidelbergensis, os robustos neandertais na Eurásia e no Oriente Médio e os denisovanos na Ásia. Por fim, o Homo sapiens emergiu na África há cerca de 300 mil anos. Nossa espécie se destacou pela sua habilidade extraordinária na linguagem, pelo pensamento abstrato e pela organização de redes de cooperação muito mais complexas. Enquanto outras espécies humanas acabaram extintas, o Homo sapiens adaptou seu estilo de vida a praticamente qualquer clima, espalhando-se por todo o globo e completando a transição de primatas coletores para os únicos seres racionais do planeta. A Terra não é apenas o nosso lar, é uma sobrevivente de cataclismos inacreditáveis. Cada rocha sobre a qual caminhamos carrega a cicatriz de uma era em que o ar era tóxico, os céus eram cortados por rochas incandescentes e o próprio tempo parecia conspirar contra o surgimento da vida. Foram necessários bilhões de anos de caos absoluto, destruição e reinvenções inacreditáveis para construir o cenário exato que nos permite respirar aqui hoje. Um único detalhe diferente em qualquer um desses momentos e a história inteira teria sido apagada antes mesmo de começar. Se você ficou até o final, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Até mais!